Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Servir somente a ti, Senhor. Servir somente a ti, Senhor. Servir somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Shalom, querida família de AVVD. Estamos em festa, 35 anos do hino de amor. Então, para nós é motivo assim de júbilo, né? E eu, de modo especial, vibro com esta obra, que já a conheço desde 1993. Foi algo muito forte esse chamado, né? Sempre digo que na minha vida foram dois marcos. O primeiro, a renovação carismática católica, nós somos aqui em Brasília uma das pioneiras, e depois a verdadeira vida em Deus. Minha vida teve assim uma reviravolta. E eu só quero dizer para vocês que o momento que eu conheci a obra foi um momento assim muito especial, né? Fui apresentada através de uma amiga fisioterapeuta, a doutora Rosália, já falecida, e eu tenho muita gratidão a ela, né? Porque eu fazia assinatura da revista Medjugorje, e lá começaram a ter algumas reportagens sobre as revelações de Jesus a Vassula Hager. E meu coração bateu quando eu vi, né, que ele estava aparecendo e se revelando à humanidade. E quando eu estive no consultório dessa minha amiga, que eu fazia fisioterapia com ela, ela me apresentou o livro. E ela disse: Margarida, não deixa de ler. Né? E dias antes dessa consulta, eu tinha tido uma experiência, posso dizer uma experiência até mística, que eu estava no meu quarto, conciliando o sono, e de repente fui sentindo um fogo, como se eu estivesse diante de uma fogueira. Eu olhava para minha casa para ver se tinha chamas, que era algo muito forte, ia subindo aquele fogo, aquela sensação, né, que parece que era aquele fogo que ardia, mas não consumia, né? Como diz São João da Cruz. E eu sei que de repente eu fiquei assim atônita, levantei da cama e disse: meu Deus, o que é isso? Que experiência é essa? E quando eu cheguei lá no consultório dela, dias depois, ela me deu o livro e falou: abre aleatoriamente, você vai ver que Jesus fala para quem está lendo. Quando eu abri, era a mensagem do dia 17 de agosto de 1988, e Jesus falando exatamente sobre a experiência do fogo purificador, do fogo santificador, do fogo restaurador. Ele dizia muito também do Sagrado Coração dele, que é uma fornalha ardente que vai consumindo a cada um que realmente se entrega a ele, né? E ali eu fiquei assim em êxtase. Eu comecei a chorar e ela falou: meu Deus, o que foi? Eu contei, né? A experiência que eu tinha tido, que ele confirmou. E quando eu cheguei depois, na época eu saí logo, fui para o meu consultório, não parei mais de ler aquele livro, né? Era algo diferente, realmente eu sentia aquele fogo ardendo, querendo cada vez mais saborear aquelas palavras que eu sentia que vinham do céu. E depois de um tempo eu fui pedindo mais livros, e fui distribuindo. Cada paciente meu saía com um livro na mão, né? E os pacientes que eram curados de algum problema, de alguma enfermidade, eu sei que o livro ajudou muito.
eu pedia para abrir um grupo. Eu sei que aqui em Brasília já somos uma média de 8 grupos de oração, e a partir dali, isso foi em 93, 94 eu fui, para a primeira vez que Vassula veio a São Paulo, esteve no Brasil, foi a São Paulo, outros lugares, né? E eu organizei uma viagem, né? Nós fomos em 2 ônibus, e ali na volta, no retorno da viagem, todo mundo dormia no ônibus e eu sentia Jesus ali, eu inquieta, eu sentia aquela voz interior. E eu dizia: Jesus, o que é que o Senhor quer que a gente faça em Brasília? Para a gente deixar essa obra cada vez mais fortalecida lá. E ele dizia no meu coração: eu quero uma missa. Eu dizia: missa, Jesus? Que dia, Jesus? Ele dizia: todas as primeiras sextas-feiras, dia do meu Sagrado Coração. E a partir dali, eu já falei com as pessoas que estavam nos ônibus, e nós começamos, né? Logo em seguida já tivemos a primeira missa da unidade dos cristãos. Essa missa era transmitida pela Rádio Nova Aliança, que eu tinha um programa lá e também divulgava o hino de amor nesse programa meu, Diálogo Interior. E as missas também eram todas transmitidas, né, pela rádio. Então foi algo assim muito forte. De repente Deus me botou diante de Dom Falcão, que já era amigo meu, né, cardeal, e aí eu apresentei os livros. Ele falou: eu já ouvi falar na Vassula, e deu muita força para mim na época. E eu sei que eu perguntei se podia divulgar na rádio, e lá na Rádio Nova Aliança eu fiz uma entrevista com a Helena, que foi a que escrevia no boletim de Medjugorje, né? E ela conhecia Vassula, tinha contato com Vassula, e fizemos uma entrevista. Essa entrevista foi para o Brasil todo, através da rádio, né, Nova Aliança. E nós ficamos, então, encarregadas, né, de divulgar aqui em Brasília. E Vassula veio, nós organizamos, né, a vinda dela em 1995, que foi algo muito forte, acho que todos já viram os vídeos. Então, Deus assim me presenteou com o maior tesouro. Eu falo, repito várias vezes, o maior tesouro que eu já recebi na minha vida, né? Foram meus filhos e a verdadeira vida em Deus, né? E que Deus, eu tenho certeza que Ele quer que eu zele por essa obra, todos nós, né, que estamos lendo, que estamos meditando, que estamos realmente saboreando dessas palavras, né? E nós temos uma grande missão, né? De fazer conhecido, amado, cada vez mais esse nosso Jesus, que realmente se dá por nós, que não se cansa de ir atrás do pecador e acolher a ovelha que está perdida, né? Então nós vamos assim com muita alegria nesse dia, né, dos 35 anos, comemorar, celebrar, né, com júbilo esse dia tão especial. E aqui em Brasília também, atualmente, a nível nacional, além de coordenar os grupos aqui, eu coordeno também a evangelização, tá? Então, é algo muito forte. Eu gostaria de colocar para vocês, para finalizar esse nosso momento, né, a passagem, um pedacinho, um trecho, que é muito grande essa passagem que Jesus me deu, do dia 17 de agosto de 1988, só para vocês saborearem o quão é maravilhoso, quão é rico o banquete que Jesus nos oferece, né? Ele diz: eu, Senhor dos senhores, estou como que sobre o fogo, e meu sagrado coração está em chamas ardentes, tão desejoso de envolver todos vós, lançando-vos em minha fornalha de amor, deixando-vos inflamados e em total enlevo e êxtase de amor por mim, vosso amado Deus. Sim, eu farei de cada um de vós um altar vivo, inflamado com meu fogo. Ó criação, quando meu fogo acender vossos corações, finalmente gritareis por mim. Vós sois o único Deus, o justo. Vós sois com efeito o Cordeiro. Vós sois nosso Pai Celestial. Como podemos ser tão cegos? Ó Santo dos Santos, sede um em nós. Vivei em nós, ó Salvador. Então, com muita alegria, eu quero deixar um abraço para cada um que está acolhendo essas mensagens e que tem realmente uma missão de divulgar esse hino de amor. Shalom.